Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o seu programa Cordão de Três Dobras, esse programa que faz parte da grade de programação da sua Constante TV, essa TV missionária que é uma bênção para você, é uma bênção para todos nós. Inicialmente, eu já peço que você possa curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, possa ativar o sininho para que você possa receber as notificações e assim participar conosco, aprender juntamente conosco dessas lições preciosas que nós tratamos aqui neste programa. Esse programa que tem o intuito de falar sobre a família que é um projeto divino, foi criado por Deus, para que nós, seus filhos, para que os homens pudessem viver em família. E é sempre um prazer nós estarmos aqui e nós pedimos a você que possa se deleitar dos ensinos que nós iremos ter aqui nesse programa e lembrar que esse programa, Cordão de Três Dobras, é um cordão que trata sobre família, mas que tudo que se trata sobre família aqui é baseado nos princípios, na fiel palavra de Deus, essa palavra que é inerrante, essa palavra que é toda inspirada para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos compartilhar esse aprendizado. Então, sinta-se à vontade para comentar, para compartilhar e curtir. E nós recebemos aqui nessa oportunidade um dileto casal que esteve conosco nos programas passados. Eu vou pedir para que eles possam fazer sua apresentação para que todos possam conhecê-los. Boa noite, meus prezados irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Mais uma vez é com muita alegria, com muito prazer e satisfação podermos estar aqui novamente participando deste programa tão maravilhoso que vem atingir os lares na criação de filhos, como viver em família. Estamos à disposição, que Deus possa abençoar todos nós neste programa, nesta noite. Irmã Eurides. Boa noite, meus irmãos. É um prazer novamente estar aqui. Eu sou Eurides, casado com o pastor José Carlos há 50 anos. Temos 3 filhos, Davi, a Débora e o Jonatas. E, para a glória de Deus, todos servem ao Senhor. Amém. Amém. Então, é um prazer estar aqui com esses amados irmãos para compartilhar as nossas experiências e o nosso aprendizado. Deus abençoe. E hoje no programa continuaremos a estudar o livro do pastor Sabino, Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. Na parte 1, Resgatando a Alegria do Convívio no Lar, a gente estudou sobre amor, respeito, valorização do casamento e temor ao Senhor. Então, nós vimos que são alguns princípios bíblicos para que nós possamos ter um bom convívio no lar. E se porventura você perdeu aquele bom convívio, a alegria, aquela harmonia no lar, são princípios que vão fazer com que você possa resgatar o bom convívio no lar. Então, nós iremos, no dia de hoje, abordar mais alguns princípios bíblicos para que a sua família seja feliz, para que o convívio no seu lar seja prazeroso e, acima de tudo, seja agradável a Deus. Porque nós sabemos que o Salmo 127, que nós temos abordado por várias vezes aqui, ele diz que se Deus ele não edificar a casa, em vão vigiam os que edificam, Então, aqueles que em vão trabalham, os que edificam, em vão vigia a sentinela. Mas a palavra de Deus, antes de tudo, nós queremos dizer que ela é a base, para que você possa cultivar um bom convívio no lar. Inicialmente, é sempre bom nós frisarmos que a palavra de Deus, falando de si, ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, tudo que nós falarmos e pensarmos sobre família deve ter como base essa infalível palavra de Deus. Amém. E hoje nós iremos abordar, então, o princípio da devoção, testemunho, a prática do perdão e obediência aos pais, Então, quando nós falamos sobre devoção, o que vem à mente, Nós pensamos logo
naquelas palavras que nós ouvimos, né? Que as pessoas dizem, eu sou devoto do santo A ou do santo B, né? Mas, na realidade, muitos não sabem, né, o que significa, né, essa devoção. Nós, como famílias cristãs, né, o que nós devemos e o que nós temos feito para dizer que nós prestamos, né, devoção a Deus, né? Deus que tudo criou, é o Deus que sustenta todas as coisas. Eu gostaria que o irmão José Carlos falasse um pouquinho sobre o que seria essa devoção. Nós, como cristãos, famílias cristãs, que poderíamos então demonstrar a devoção nesse princípio que é bíblico, né? Podemos afirmar que devoção é a dedicação espontânea às coisas religiosas, da qual se dá especial atenção e zelo à prática da oração, do culto e da adoração. O crente salvo por Jesus Cristo, ele deve ter essa prática diária na sua vida devocional diante de Deus. A oração é algo que não é uma coisa que você vai decorar para dizer para Deus. É algo que vem do coração, é algo espontâneo. Então, o servo do Senhor, ele sente a necessidade de estar sempre em comunhão, falando com Deus, assim como ele tem a necessidade de ouvir Deus falar através da sua palavra. Ele também tem a devoção de estar sempre em comunhão com Deus, falando com Deus, dizendo das suas necessidades e levando até a Deus a sua vida. Também devoção é também culto. É como diz Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é algo que não é mecânico, nós prestarmos culto a Deus. E culto a Deus não é somente nós estarmos na igreja cultuando a Deus. Culto a Deus é termos uma vida consagrada ao Senhor, onde quer que nós estejamos. Nós estaremos sempre lembrando de Deus. E também a outra coisa importante na devoção é a adoração a Deus. Adorar a Deus. Também não é só na igreja que nós adoramos a Deus. Em todos os momentos, em todos os lugares onde estivermos, nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Nós temos religiões, seitas, que até, não sei se é budismo, que onde eles estão, eles abrem um lençol e faz aquela oração naquele horário. Nós, como servos de Deus, nós podemos adorar a Deus na mente, no coração, no pensamento. Então, devoção é algo que você faz espontâneo, é algo que você faz na prática. Não é uma coisa que, porque você vê alguém fazer, você vai fazer também. Não. Adoração, no lar, na igreja, em qualquer lugar, você pode fazer isso diante de Deus. E a gente observa, né, pastor, que muitos fazem uma confusão, né? Exato. Quando se fala em louvor, adoração, né? Exato. E a adoração, a gente entende que é algo muito mais completo. Não é simplesmente você cantar, né? Você cantar louvores, né? Uhum. Você cantar hinos, né? Você apenas verbalizar um determinado poema. Não, a adoração, ela é mais completa, né? Exato. Então, ela envolve uma série de atitudes, né, nossas, de ações diante de determinadas coisas. Eu sempre uso o exemplo do pedreiro, né? O pedreiro, quando ele está fazendo um bom trabalho, né? Ele é cristão e ele está fazendo um bom trabalho ali, e as pessoas estão vendo que ele está fazendo um bom trabalho, com dedicação, com honestidade, e ele está adorando a Deus, né? Porque ele está praticando uma obra ali que só uma pessoa que teme a Deus, né? Que conhece a Deus, então uma simples tarefa, ele está adorando a Deus. É verdade. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e cantam, e quando saem da igreja, às vezes vão fazer coisas que são desagradáveis a Deus, né? Que não são coisas inerentes a um verdadeiro adorador. É verdade. Nós podemos também louvar a Deus, eu escrevi aqui ao lado, com o nosso modo de viver, isso, com as nossas atitudes, nós estamos louvando a Deus. Porque com o nosso testemunho diante do mundo,
de um crente fiel, realmente autêntico, nós estamos louvando a Deus também. E as nossas atitudes como servo do Senhor, além de estarmos louvando a Deus, as pessoas observam. E as pessoas vão ver essa diferença, essa mudança. Como é que a pessoa... Às vezes nós estamos passando por lutas, por problemas difíceis, né? Mas continuamos louvando a Deus, continuamos adorando a Deus, continuamos uma vida normal. Apesar das lutas. Né? Então, das lutas, isso as pessoas vão ver, né? Porque existe uma coisa importante. Quando nós nos convertemos, antes de nós nos convertermos, nós não tínhamos a paz de Deus. No momento em que nós nos convertemos, nós passamos a ter paz com Deus. Antes nós éramos o quê? Inimigos, estávamos distantes de Deus, mas agora nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Amém. Depois de nós termos a paz com Deus, nós precisamos ter a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, mesmo diante das lutas, das dificuldades, nós continuamos louvando a Deus, continuamos adorando a Deus, nós não desistimos da jornada, e isso é visto. Então, as pessoas, como é que essa pessoa está louvando a Deus, cantando, está com uma doença terrível, canta e louva a Deus? É porque nós temos a paz de Deus. E a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento, e é verdade. Como é que a pessoa sofrendo, passando por lutas terríveis, vai cantar, vai louvar a Deus e continua servindo a Deus? É quem tem a paz de Deus. E aí, irmã Euridice, o que a senhora acha? A senhora acha que uma família onde não reine essa paz de Deus, que o pastor José Carlos falou, né? Que não reine, que Deus não esteja lá presente, há a possibilidade dessa família expressar devoção a Deus? Não. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque a própria palavra de Deus, ela diz, no Salmo 22, no verso 3, ela diz: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em Isaías 12, 6, ela fala também que exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então, a devoção, né, numa família, né, cristã, ela deve ser uma constante, né? Nós devemos expressar essa devoção a Deus, porque Deus, ele está entronizado entre os louvores, né? Então, louvor, adoração, cânticos. Então, é impossível, né, minha irmã? É impossível. E só através dessas atitudes é que nós podemos demonstrar nossa devoção a Deus, né? Louvando não somente com os cânticos, lábios, né? mas com as nossas vidas, com as ações e atitudes. Nós estamos louvando a Deus, uma vida mansa, uma vida cheia de amor, demonstrando isso na família, uma vida de oração, uma vida de compromisso em ler a Bíblia, ter prazer em ler a Bíblia, né? Isso a família vendo. Então, isso é devoção. Mas, como o pastor falou, né? Aquilo que vem do nosso interior, de espontânea vontade de estar na presença do Senhor. Isso é devoção. E a gente tem sempre esse desejo, né? Acorda já com esse desejo de adorar a Deus, através com as nossas orações, lendo a Bíblia, depois louvando e agradecendo a Deus por tudo, né? Que a gente vê são boas dádivas de Deus. Então, isso é uma devoção. Eu já acordo com esse desejo de louvar a Deus e adorá-lo. Então, nós entendemos, né, que muitas confusões, né, que às vezes ocorrem, né, porque não existem, nós não somos perfeitos, né, nós somos imperfeitos. Portanto, nós estamos num contexto onde tem pessoas imperfeitas. Naturalmente, dentro das famílias vai acontecer alguns dissabores, né, alguns desentendimentos, né, mas nós precisamos entender que esses desentendimentos, esses dissabores, né, muitas vezes até confusões, eles atrapalham a devoção, né, das famílias. Exatamente. Então, nós não podemos cultuar a Deus, louvar a Deus, né, se nós deixarmos essas situações ou esses tempos, né, difíceis, ruins, permanecerem. Então, não tem como, é impossível, né, que eles coexistam, né? Nós precisamos
É claro que nós temos momentos difíceis, momentos de sabores, mas precisamos entender que esses momentos eles não podem perdurar um tempo, né, o suficiente para atrapalhar a nossa devoção, ou seja, atrapalhar o nosso louvor, a nossa adoração, né? Que dentro de casa é importantíssimo. Sim. Porque nós vamos refletindo ali o amor de Deus, né? Não só para os membros da família, mas também para os nossos vizinhos, né? As pessoas que convivem conosco até, né? Você imagina uma família onde lê a palavra de Deus, que ora e que louva o nosso Senhor, Sim. o nosso Altíssimo Deus, que é digno de todo louvor e honra. Então, em Salmos 33, 1 a 3, pode colocar o slide, fala de regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Amém. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Essa é uma vida de devoção a Deus, né? Dos justos, dos salvos em Cristo, que foram justificados através da salvação em Cristo Jesus. E a devoção nos lares, né, nos nossos lares, é algo que a gente precisa levar muito a sério. Porque esse ambiente aqui, né, esses versículos, eles denotam um ambiente, né, de harmonia, de louvor, de adoração. Né? E o que nós que somos casados, temos nossos filhos, né, o que nós estamos imprimindo na mente e nos corações dos nossos filhos, né? Exatamente. Então, esse é um ambiente que ele vai proporcionar que ele tenha um ajustamento, né? Um bom ajustamento. Sim. Que eles vejam em nós que realmente louvar ao Senhor, adorá-lo, faz bem. Né? E eles vão, com certeza, quando tiverem mais velhos, né? Quando já estiverem construindo suas próprias famílias, eles vão transmitir isso também para os seus filhos. Isso vai escalando, vai escalando, vai escalando, de forma que realmente Deus seja glorificado nos lares, né? Seja glorificado nas nossas vidas, né? Diz aqui no livro, ó, se um lar tem pessoas cujas vidas louvem ao Senhor, então Deus está nele. E se Deus está nele, logo ele será um lar harmonioso e prazeroso. Né? Isso é importante. Agora, um lar onde tem brigas, contendas, desavenças, o louvor não pode ser perfeito. Não louvor pode existir. Não pode existir um louvor. Nem nós podemos Nem achar que fazer. Deus está presente nisso. Exatamente. Aí, né? Deus Deus está no meio dos louvores, como diz a Bíblia. Louvores do seu povo, né? Então, é imperativo que nós realmente tenhamos essa devoção a Deus. E essa devoção a Deus a gente pode praticar nos cultos devocionais, né? Da igreja, nos nossos lares. É algo que está meio se perdendo com o tempo, né? Mas é importantíssimo, né? Bom, a conversa está muito interessante, mas nós iremos chamar o nosso intervalo. Nós pedimos para você não sair daí, fique aí, nós voltamos com essa conversa interessantíssima, né? Tratamos aqui sobre o princípio da devoção e logo nós retornaremos com outros princípios. Lembrando a você que possa curtir, compartilhar e comentar, possa se inscrever no canal e também ativar o sininho para as notificações. Que Deus abençoe. Aguarde um pouquinho, já nós estamos de volta. Até logo. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Nós estamos tratando nesse programa de um assunto importantíssimo, que é resgatando o bom convívio no lar, com base nos princípios bíblicos, né? Os princípios que Deus deixou na sua palavra para que nós pudéssemos nos balizar. E lembrar você para que você possa curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Esse programa Cordão de Três Dobras, ele trata de assuntos de família, né? E nós estamos tratando nesse dia sobre resgatando os verdadeiros valores da família, baseado no livro do pastor Nathaniel Sabino. E para esse intuito nós temos aqui um casal querido da nossa igreja, pastor José Carlos e mãe Eurides, e nós iremos abordar nesse bloco um princípio importantíssimo, né? Que é o testemunho. Né? Mas o que seria o testemunho? O que seria testemunhar? Então, teoricamente, nós poderíamos dizer que testemunhar é você afirmar a veracidade de algo que se contesta. Né? Em outras palavras, testemunhar, nós que somos famílias cristãs, testemunhar a existência de Deus. E como nós podemos testemunhar a existência de Deus a partir da nossa vida, a partir
do nosso viver, né, em família, né, o nosso cônjuge, nessa sociedade que nós estamos vivendo, que a cada dia ataca mais e mais essa instituição divina, que é a família, né? Então, ela é atacada de todos os lados, né? E como é que nós podemos fazer para que o mundo veja em nós, né, que realmente Deus existe? Irmão José Carlos. Como o senhor falou, o papel da testemunha, digamos assim, no julgamento, na justiça. Qual é o papel da testemunha? O papel da testemunha é afirmar com segurança, com convicção daquilo que ela viu, e tem convicção que aquilo é a verdade que ela vai dizer. Então, nós também, quando fomos salvos por Jesus Cristo, Ele nos deixou esta incumbência de sermos as suas testemunhas. E nós, quando cremos em Jesus, tem uma coisa importante, que nós não vimos Jesus, nós não vimos Jesus aqui neste mundo, mas nós cremos naquilo que Ele fez. E aquilo que Ele fez e aquilo que Ele mandou, nós devemos fazer. Quando Ele diz, vós sois as minhas testemunhas. Então, nós afirmarmos aquilo que Jesus fez por nós com muita convicção, sem nenhuma dúvida, né? Porque a testemunha não é para ter dúvida, e nem é para falar coisa que não é a verdade. Isso. A testemunha é para falar a verdade. Então, Jesus, na nossa vida, Ele é a verdade. E nós temos que afirmar diante do mundo que esta verdade está em nós, que é Jesus. Jesus está em nós. E Ele estando em nós, nós temos que dar um bom exemplo para que aquilo que nós estamos dizendo dele, as pessoas vejam que nós estamos não somente dizendo, mas nós estamos vivendo aquilo que estamos testemunhando. Infelizmente, nos nossos dias, crentes, com muita tristeza eu digo isso, crentes já perderam o testemunho. Porque aquilo que eles dizem sobre Jesus, as pessoas que ouvem não acreditam mais, porque a vida dele não condiz com aquilo que ele diz. É um discurso que está totalmente vazio com a prática. Um discurso vazio. Ele não vive o que ele diz. Por exemplo, nós moramos, quando nós nos casamos, a Eurides e eu, nós fomos morar num bairro muito assim, afastado na época, era na Compensa. Sim. E fomos morar numa casa ao lado de uma vizinha muito rixosa. Ela brigava com todas as pessoas que chegavam ao lado dela. Ela era de mal com os vizinhos do lado direito, com o vizinho atrás, com o vizinho da frente, mas com nós, comigo e ela tinha uma boa comunhão, porque ela via o nosso testemunho em casa. E nós podíamos falar do Evangelho para ela. E aí a gente vê o peso desse testemunho. Exatamente. Né? A minha esposa pode completar isso. O que é que ela disse quando ela foi embora? Saiu daquela casa que era alugada, ela foi para outra casa. Pode dizer o que é que ela falou? Ela disse que nunca tinha tido um vizinho igual a nós, né? Que bênção. Que ela ia sair, nunca tinha saído com saudade de alguém por onde ela passou, mas ela ia com muita saudade da gente. Maravilha. Isso me lembra uma frase que eu ouvi, eu não sei quem foi que disse essa frase, mas uma frase que diz assim, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, ou seja, o nosso procedimento, né? Porque talvez o único livro que a pessoa pode estar lendo é a sua vida. Exatamente. Então é muito importante o testemunho, né? O nosso testemunho como cristãos, né? É muito importante. Por exemplo, eu tenho uma história de um rapaz que foi fazer compra numa loja de material de construção. E o balconista atendeu ele e disse, fulano de tal é membro da sua igreja? E ele disse, sim, ele é membro da minha igreja. Por quê? Porque ele compra aqui comigo, mas ele é difícil de pagar. Às vezes ele não paga. Então, que testemunho essa pessoa está dando diante do mundo? E outra coisa, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, que o nosso testemunho fora é muito importante, mas dentro de casa também.
Porque os nossos filhos estão vendo como nós estamos vivendo dentro de casa, né? É muito importante, porque nós estamos vivendo a palavra de Deus, às vezes até aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, aquilo que dizemos para eles, eles vão observar. Eles estão observando. Estão observando. Todo o tempo. Todo o tempo eles estão observando. Eu vim agora com táxi, eu vim no Uber, a gente vinha falando disso com o motorista. Os filhos observam. Nós somos um espelho para eles, e é verdade. É muito verdade. E uma família feliz é a que testemunha a existência de Deus e de sua salvação, né? Exatamente. No seu modo de viver, né? Dentro do lar, uns testemunham para os outros, e isso provoca o quê? Um fortalecimento mútuo de fé no seio da família. É verdade. Nós temos aí Marcos 5,19, que fala sobre o que Jesus falou do endemoniado que ele curou. Ele disse assim: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Exatamente. Então, para ele ser testemunha e falar na família. Na família. Que maravilha, né? Sim. Especialmente na nossa família, né? Nós devemos cultivar ter esse testemunho. Porque vidas estão sendo construídas ali, que nós somos o exemplo para eles, o espelho para eles. Então, temos que realmente nos preocuparmos mesmo com o nosso testemunho, com as nossas ações, com as nossas atitudes. É muito triste a gente ver, assim, filhos de crentes. Nós temos um exemplo, assim, bem recente, de um rapaz que saiu de casa porque ele não aguentava mais ir para a igreja e ver que o seu pai era um na igreja e em casa era outro. Tão diferente que ele não aguentava mais ver aquilo e saiu de casa. Então, é bem triste. Por isso, nós devemos estar sempre assim, se avaliando e vermos a nossa vida em todos os detalhes, né? Para que nós possamos dar um bom testemunho para os nossos filhos, porque ali, na construção da vida deles, eles vão ter essa segurança. Meus pais são autênticos, eles realmente são crentes, realmente observam a palavra de Deus. E aquilo que eles falam da palavra de Deus, eles vivem. É muito bom você ouvir isso. Eu me lembro que nos anos 90, mais ou menos, eu terminei o seminário e fui desafiado a fundar um trabalho no bairro do Japim 2. O missionário me convidou para iniciarmos um trabalho que não tinha ali onde ele morava, um trabalho batista. E aceitamos o desafio. Nossos filhos todos eram pequenos. O Jonatas, o mais novo, tinha 8 anos, 9 anos. Então, nós começamos um trabalho ali. Começamos até numa pequena garagem. E o nosso testemunho foi importante para os nossos filhos, que eles também se envolveram nesse trabalho, nesse ministério. Então, dia de domingo, nós chegávamos cedo na igrejinha, lá na garagem, e eles saíam para convidar as crianças para vir para o culto. E traziam, né? Então, eles traziam as crianças para vir para o culto. O Davi, a Débora e o Jonatas. E a gente também ficava atrás dos adultos. Então, nós começamos aquele trabalho com os nossos filhos, e a nossa família, a família do missionário pastor Frederico Ó. E hoje é uma igreja muito grande. A igreja é bronze, acho que já ouviram falar. Então, começamos assim, com os nossos filhos envolvidos por causa do nosso testemunho. Quantos pais hoje, por causa do mau testemunho que estão dando, vão para a igreja e os filhos ficam em casa? Então, o testemunho é uma forma de evangelizar. Exatamente, né, também. O Jonatas, às vezes, nós saímos à tarde para visitar no bairro e os 2 mais velhos estavam para a escola e não tinha com que ele ficar, ele ia conosco.
Mas eu achava tão lindo, porque nós estávamos conversando com um casal e se tivesse alguma criança, ele chamava e nós tínhamos aquele folheto do Céu Como Ir Lá, que é o livro sem palavras, ele sabia muito bem, ele levava aqueles folhetos e ele evangelizava as crianças, os coleguinhas. E tem meninos lá, adultos hoje, que ele evangelizou também juntamente conosco. Né? Ou seja, Que bem. E essa parte de evangelismo, ele continua na escola, na faculdade. Ele sempre andava com a bolsa com vários folhetos e a Bíblia. Sempre ele evangelizou na escola, no trabalho, na faculdade. E tem sido uma testemunha até aqui. Mas ele aprendeu com quem? Na família. Na família, Com os com pais. os pais. olha a importância, né, do testemunho, né? Exatamente. E ele ali, ainda criança, testemunhando do amor de Deus, né? Exatamente. Então, a palavra de Deus, ela leva muito a sério essa questão do testemunho, né? Eu gosto Leva. muito de uma passagem, né, que está lá em Josué, no capítulo 4, versos 20 e 21, aonde esse é um contexto da saída do povo de Deus, né, do Egito, caminho de Canaã, terra que mana leite e mel. E num dado momento ali, eles precisavam atravessar o rio Jordão, né? E Deus, né, com o seu infinito poder, né, com a sua bondade e misericórdia, ele fez com que aquele rio se abrisse para que o povo de Deus passasse a pé enxuto, né? Sim. Então Josué, ele observou aquilo e disse, não, isso não pode passar em branco. Então nós precisamos fazer um memorial, né, que testemunhe, né, Exatamente. do poder de Deus, né, da bondade de Deus para com eles, né? E a palavra de Deus diz assim, que as 12 pedras que tinham isso, ele mandou tirar 12 pedras do leito do Rio Jordão, né? Isso. Que se abriu, né, ao meio para que o povo de Coisa Deus linda, passasse, né? né? Então, eles tinham tomado 12 pedras, né? E levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem de seus pais dizendo, que significam essas pedras? Façais saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou esse Jordão a pé enxuto. Né? Exatamente. Então, o testemunho ele é Pelo poder de importante, Deus, né? né? Pelo poder de Deus. Então, nós, como famílias, né, cristãs, né? Como pais, como mães, filhos, qual é o nosso testemunho? Qual é o memorial que nós estamos levantando para que as nossas gerações, né, possam lembrar, né? Possam lembrar, dizer, qual é o meu testemunho, por exemplo, dentro de casa, que vai levar o meu filho, que muitas vezes, né, nossos filhos estão estudando, né, muitas vezes estão temerosos ali para fazer uma prova na faculdade, no colégio, uma prova de concurso. Qual é o testemunho que ele vai lembrar, né? Ele vai lembrar do testemunho da sua mãe, né? Da serenidade da sua mãe, da oração da sua mãe, da confiança, da fé que essa mãe, né, transmitiu a ele no dia a dia, né? Ou um marido que esteja passando por um problema no trabalho, né? Como eu vou enfrentar esse problema, né? Ele vai lembrar do testemunho da sua esposa, orando por ele, né? Assim também como uma esposa, né? Que as esposas hoje elas saem para trabalhar, né? E muitas vezes atravessam por problemas, né? Por tempestades, vendavais. Então é o testemunho, né? O testemunho do marido, né? Um homem temente a Deus, que ora, que lê a palavra, isso que vai dar forças, né? Isso que vai fortalecer o seu coração para que ela possa prosseguir em frente. Então, nós vimos aqui que o testemunho ele é importantíssimo, né? Então, o nosso testemunho, né? Diante dos nossos filhos, né? Diante da sociedade, né? E Deus, ele tem deixado assim, na sua palavra, que nós devemos ser sal e luz, né? Nós devemos ser sal e luz para essa sociedade perdida, secularizada, né? E o autor do nosso livro, ele deixa uma frase aqui interessantíssima. Ele diz assim, uma família feliz é aquela família que testemunha a existência de Deus e de sua salvação. Sim. No seu modo de viver, que é importantíssimo, né? Não é somente com palavras. Isso. Tem que ser no modo de viver, né? Dentro do lar, testemunho para outros, e isso provoca fortalecimento mútuo da fé em Deus no seio da família. Então, nós começamos a testemunhar dentro do nosso lar, uns aos outros, e aí nós vamos sair e vamos testemunhar ao mundo, né? Que Deus é o único que pode firmar a nossa família, que pode fazer com que nós possamos manter famílias felizes, harmoniosas, né? E que o convívio seja uma alegria, né? O convívio dos nossos lares, né? Então, o testemunho importantíssimo, que nós possamos, como família, testemunhar do amor de Deus, né, em nossas vidas, e que possamos fazer a diferença nesse mundo, né? Esse mundo que tem tanto desvalorizado a família nessa instituição divina.
A irmã gostaria de fazer... Só para, assim, afirmar melhor aqui nesse Salmo 40, ele diz, quando ele fala, né, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Aí ele vai dizendo, de onde tirou do poço de lama, me colocou os pés na rocha. E no verso 3 ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão. Não precisou falar. Tudo isso aqui da vida dele que foi transformada, eles vão ver. Muitos vão ver o que Deus fez na vida dele. E vão confiar. Né? Então, a importância do testemunho. E um bom testemunho, né? Um bom testemunho. Porque a gente tem tido notícia de tantos maus testemunhos, né? Tristes, né? É verdade. Entristece as pessoas, que levam as pessoas muitas vezes a ficar desesperançadas, né? Mas Deus ele tem nos renovado as forças, que nós possamos cada dia realmente testemunhar do seu amor. E nós iremos abordar agora o princípio que é a prática do perdão, né? Esse aqui é um princípio que hoje, né, nós vemos que tem muita gente aí que está pecando, né, nessa parte. Muitas vezes tem muita dificuldade em perdoar, né? Não é fácil, né? Não é fácil, né? Muitas vezes aquele que nos ofendeu. Né? Então é muito desafiador esse princípio aqui. Mas nós iremos tratar desse princípio no próximo bloco, né? Nós iremos chamar agora o nosso intervalo. E lembrando a você, né, para curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Então, até o próximo bloco, até já, não saia daí, nós estaremos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Amém. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Nós estamos tratando do assunto resgatando o bom convívio, né, no lar. E nós iremos abordar nesse bloco o princípio do perdão, né? Perdão, que para muitos tem sido muito difícil, né? Nós vemos que a falta de perdão, ela leva pessoas a sofrerem, ficar escravas, cativas, né? Doentes, adoece a alma, adoece o corpo. Então, você já ouviu aquela frase que diz que pessoas dizem assim, eu tenho muita dificuldade para perdoar, né? Aquele que me ofendeu, né? Mas é um princípio bíblico, né? Para que nós possamos ter harmonia no lar, nós não podemos prescindir do perdão. Então, o perdão tem que estar presente. E a própria palavra de Deus, ela registra no livro de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ela vai abordar, né, um diálogo entre o apóstolo Pedro e o Jesus Cristo, né? Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele meu irmão que me ofender? 7 vezes, né? E Jesus Cristo prontamente responde a ele e diz, olha, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? E o pastor José Carlos, o que o senhor tem a comentar para nós sobre isso? Será que é 70 vezes 7? A gente for calcular aqui, né? 70 vai dar 490. Então, dá 490 será que é limitado vezes. Esse perdão Não. em 490 vezes, né? Como é que seria isso? O perdão é ilimitado, né? Por isso, exatamente, Jesus diz 70 vezes 7. Quer dizer, talvez nunca você chegue a chegar a esse número de perdão, 490. Mas Jesus estava apenas figurando que não tem. É uma expressão, é uma expressão né? que não tem limite para perdoar. Então, né? Nós vimos aqui no nosso livro base que uma das leis de Deus que possibilita o bom convívio entre as pessoas é a lei do perdão. E sem a prática do perdão é impossível uma convivência feliz, pois todo relacionamento há falhas. Todos nós falhamos. E, às vezes, jamais nós admitimos as nossas falhas. E queremos que as pessoas admitam, mas nós não. E, às vezes, a dificuldade de se perdoar. Então, para mim, o modelo de perdão, para mim, para todos nós crentes em Jesus Cristo, é o próprio Jesus. Jesus, podemos ver na sua vida, nos evangelhos, ele passou a vida toda perdoando. Nós não encontramos em nenhum momento Jesus usando de vingança, mas usando de perdão. E quando nós lemos, desde o seu nascimento, ele começou a ser perseguido. Não tinha lugar para ele nascer. Depois que ele nasceu, o rei Herodes procurou matá-lo. Depois, quando ele cresceu no seu ministério, as pessoas começaram a persegui-lo e querer matá-lo também.
apedrejá-lo várias vezes, ele sumia do meio da multidão. Levaram ele para a cruz, blasfemaram, disseram tanta coisa terrível para ele, e ele sempre, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. E Jesus morreu perdoando. E assim nós devemos viver, meus irmãos. Para que haja um bom convívio nos nossos lares, nós temos que perdoar. Os nossos filhos, os membros de uma família, eles têm que sentir isso dentro da família, o perdão, ao ponto de não ter nenhum problema ele chegar e dizer, eu fiz isso, tal, eu errei. Porque ele sabe que ele vai encontrar perdão. Ele vai encontrar perdão no meio da família. Então, Jesus é o nosso exemplo de perdão. Por que Jesus nos perdoou? Por que Jesus perdoou aquela multidão que estava blasfemando dele? Porque ele viu que eles precisavam de perdão, que nós precisávamos de perdão. Se Jesus não tivesse perdoado aquele povo que estava lá blasfemando dele, nós também não poderíamos ser perdoados. Mas nós fomos perdoados porque ele continuou na cruz e perdoou os nossos pecados. Por isso, hoje nós somos perdoados. E se somos perdoados, nós também devemos perdoar uns aos outros, aqueles que nos ofendem. Assim como ele nos perdoou. Assim como ele nos perdoou. E o autor do livro ele faz uma afirmativa interessante. Ele diz que na lei do perdão não há apelo à justiça. Não. Perdão não é justo. É mais do que isso, né? Como Jesus afirmou, né? Em Mateus 5:20, Jesus vai fazer a seguinte afirmativa. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, a nossa tem que exceder, ou seja, você não é, não, eu vou perdoar você, né, porque você vai me retribuir, ou então eu vou perdoar você porque você já se desculpou, né, do ato que você cometeu. Não é assim, né? Não há que se apelar para a justiça. Nós temos que perdoar porque a nossa justiça deve exceder, né, a justiça dos homens, né? Nós devemos perdoar porque Jesus, em primeiro lugar, nos perdoou. E ele é o nosso maior exemplo de perdão, como o pastor José Carlos. E nós não merecíamos, né? Quando nós não merecíamos. Não merecíamos. Né? E olha que Jesus Cristo, ele era Deus, ele estava ali crucificado, mas ele era Deus, né? Era Deus. Alguém disse assim, olha, clama ao teu Deus, né, para ele tirar da cruz. Exatamente. Ele falou, olha, se eu poderia clamar ao meu Pai, ele mandaria para mim mais de 12 legiões de anjos tirar daqui. Mas o objetivo nele era morrer naquela cruz, para nos conferir perdão. E ele diz lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, ele não esperou sermos sem pecado. Isso. Morreu por nós assim como se fosse uma aventura. Vou morrer por eles. Se eles me aceitarem, mas Deus amou desta maneira, incondicionalmente. Ele não impôs nenhuma condição para morrer por nós. E às vezes, quando alguém nos ofende, eu só perdoo se ele pedir perdão de mim primeiro, né? Isso é egoísmo. Então esse perdão, e né? O perdão não é válido mais, né? Porque a culpa já foi o perdão, ele só é válido quando a culpa não foi confessada, né? Isso. Então, se a pessoa confessou, pediu desculpa, então já cancelou o perdão. Não faz sentido o perdão, né? Não faz então, sentido, perdão eu acho. É justamente você perdoa com aquela pessoa que realmente não merece, né? É aquele ato que ela praticou, e é interessante que esse princípio do perdão, né? Quando a gente perdoa aquela pessoa que erra, né? Que constantemente erra, ela, por si só, ela vai se sentir constrangida, né? Vai ser constrangida e ela vai ser incentivada a não errar mais, Exatamente. A não cometer mais aquelas faltas, né? Então, esse é o efeito que o perdão ela causa na pessoa perdoada, né? Exato. E o autor fala com muita clareza, ele diz que o perdão é aquele caso em que o perdoador ele vai para a cruz. Exatamente, é verdade. O perdoador vai para a cruz. O autor também diz aqui uma coisa muito importante. Ele diz assim, é triste vermos cônjuges guardando mágoa e trazendo dor para toda a família, além de doenças. Além de doenças, sim. Além de doenças físicas, né? Isso acontece mesmo. Acontece. Porque se dentro da família não há perdão, vai haver mágoas,
rixas, ressentimentos, né? Até sentimento de vingança. E isso pode causar problema para a família toda. Alguém adoecer, trazer problemas sérios de saúde. E aí nós falamos no bloco anterior, né, sobre o testemunho, né? Essa ausência de perdão, ela vai interferir no nosso testemunho, né? No testemunho, né? Do cônjuge ou dos filhos, né? Eu conheci um casal que houve um desentendimento, eles eram novos ainda. Eles eram novos, acho que não tinham uns 35, 40 anos, e não houve perdão. E eles envelheceram dentro de casa, não falavam com o outro, né? Não se comunicavam, perderam totalmente aquela noção de um casal, né? De família, de cônjuge. E aí, quando o marido já estava bem velhinho, já estava quase para morrer, já tinha próximo de 80 anos, 70 anos, aí houve aquela conversa e houve o perdão. Olha quanto tempo eles perderam. Pois é. Não é verdade? É verdade. Perderam praticamente Acontece. a metade da vida, porque não houve perdão. Então, o perdão é importantíssimo, né? A falta da prática do perdão, ela traz uma desarmonia, né? No seio da família, entre filhos, pais e filhos, entre casais, entre os próprios parentes, né? Se a gente não praticar o perdão, o que pode acontecer? Se tornar uma família infeliz. Exatamente. Porque o maior exemplo de perdão é nosso Jesus Cristo, né? Como o pastor José Carlos falou ainda agora. Então, devemos perdoar. E motivos da falta de perdão, tem muitas famílias separadas, né? Por falta de perdão. Muitas. Por falta de perdão, né? Muitas pessoas estão se perdendo, né? Muitas coisas ruins estão acontecendo. E aí eu sei que... Por que esse princípio do perdão ele é difícil para alguns? Por quê? Porque realmente tem pessoas que eles erram o tempo todo, né? E você perdoa, e eles erram, perdoa, eles erram. Mas a Bíblia diz que nós não devemos desistir disso, né? Principalmente quando você tem numa família, às vezes um filho que não obedece, né? Desobediente, né? Muitas vezes causa sofrimento à mãe, ao pai, aos irmãos. Então, é difícil, né, nós exercermos esse princípio, né? Somente nós podemos exercer quando nós somos instrumentalizados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos forças de Deus para, né, realmente para perdoar aqueles que precisam, né? Somente pela graça Pela divina, graça, né? pela misericórdia. Nós fomos perdoados assim, né? Por Jesus Cristo. O autor também diz uma coisa muito importante que eu vi aqui, que tem muita gente por aí perguntando a Deus quando é que o meu lar vai ser feliz. Mas estas pessoas estão negando o perdão. Então, para que um lar seja feliz, é necessário que haja liberação de perdão. As pessoas, às vezes, não é abençoada porque ela não sabe perdoar. E, infelizmente, existem pessoas que não sabem perdoar, não pedem perdão. É muito difícil. Então, não pode haver um lar feliz onde não há a prática do perdão. Não pode. Não pode. A pessoa não prospera, né? O perdão, ele traz paz, ele traz segurança, ele traz alegria. É muito maravilhoso a gente ver duas pessoas que viviam separados, inimigos, se perdoarem, se abraçarem, chorarem juntos, pedir perdão. Isso é muito maravilhoso. O perdão é perdão tudo, vivifica. Né, o perdão é um princípio que, sem ele, não tem como a gente restaurar, né, resgatar o bom convívio na família. E nós passamos para esse próximo princípio, que é o princípio da obediência aos pais, que está intimamente ligado, né? Tá certo. Será que é fácil, mãe Euridice, perdoar um filho que causou tanto dor, tanto sofrimento, né, à mãe, aos pais, aos irmãos? Fácil não é, né? Mas também não é tão difícil. A gente tem um amor tão grande pelos nossos filhos que a gente perdoa, né? Está sempre perdoando. Então, sim. Pode completar. Pode falar. Então, a Bíblia, ela falando sobre a obediência, né, aos pais, ela tem um versículo que é icônico, né? Eu sempre falo com os meus filhos lá em casa, quando eles estão fazendo coisas assim que não estão bem alinhadas, né, com a nossa crença, com a nossa fé. Eu digo a eles, olha, o que está escrito em Efésios 6:1, né? Eu faço eles recitarem, né? A gente tem esse diálogo. E Efésios 6, de 1 a 3, ele vai falar sobre isso, né? Sobre a obediência. Quando ele diz assim, vós, filhos,
Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva tempos bons sobre a terra que teu Deus te dá. Então a Bíblia é imperativo, né? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Então, se não houver obediência aos pais, não tem como um lar ser harmonioso, né? Também. Não. Isso aqui, e aí nesse versículo aqui, é claro, aqui tem uma promessa clara, né? Explícita, né? Para que tudo te vá bem, né? Para que sejas de longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Duas promessas, né? Duas promessas aí. Tem dois mandamentos e duas promessas. Ele manda obedecer e honrar, né? E ele diz por quê, né? Porque para que você tenha uma vida longa e os seus dias sejam felizes. Sejam felizes. Então aqui a gente vê muitas vezes, né? Filhos de cristãos, né, que estão na igreja, estão louvando, cantando, dançando, mas que em casa são totalmente desobedientes aos pais, né? Então o autor ele diz que é inútil como se acender uma vela ao meio-dia e colocar para iluminar uma casa, né? Então suas ações são inúteis e não tem como a gente acreditar ou crer que um filho que é totalmente desobediente aos pais possa expressar um louvor a Deus, né, adoração. Não é verdade? Então, para que os filhos possam realmente louvar a Deus, né, adorar a Deus, né, com sinceridade do seu coração, em primeiro lugar, ele tem que ser obediente aos pais, porque os filhos ele não escolhem os pais, né? Não. É Deus que escolhe, né, os pais, né? E também a obediência aos pais, antes de qualquer explicação, de qualquer argumento, ele diz aqui, né, que é um mandamento de Deus. E se é Deus que está mandando, os filhos têm que obedecer. Não tem que questionar, né? Tem que obedecer, sem questionar. E outra coisa, não diz que obedeça a um pai que seja bonzinho, não diz que obedeça a um pai que faz tudo que o filho quer, não. Diz que obedeça aos pais. Honra teu pai e tua mãe e obedeça. Eu conheci um membro da família, não da minha família, da família toda, que tinha um pai que era viciado no álcool, e ele chegava embriagado em casa, e uma das filhas maltratava o pai, maltratava literalmente, maltratava, empurrava ele da escada, ele caía lá embaixo, estava embriagado. E o triste fim dessa minha membro da família, foi muito triste o fim dela, porque ela não honrou o pai dela, não honrou nem obedeceu, brigava com o pai. Então, a obediência aos pais não significa que você tem que ser um bom pai, não, qualquer que seja o pai. E como a Euridice estava falando agora há pouco, no versículo de Efésios 6, de 1 a 3, que diz: vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui no meu entendimento pessoal, eu vejo duas condições e duas promessas. Quais são as duas condições? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Qual é a outra condição? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? As duas condições é a obediência e a outra é a honra. E as duas promessas, para que te vá bem, e a outra, e vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem. O que é isso, para que te vá bem? Um filho obediente. Se o filho é obediente aos seus pais, e isso é comprovado, eu posso até comprovar com a minha própria vida, eu nunca dei problema para os meus pais. Então, tudo que a Bíblia diz aqui, Deus diz que tudo que ele vai fazer, tudo vai bem, para que tudo te vá bem. Então, é aquilo que eu faço dia a dia, é aquilo que eu procuro lutar para conseguir. Tudo Deus vai me ajudar a conseguir.
E isso é para que tudo te vá bem. Você pode ver que, às vezes, nós estamos em situações difíceis, de problemas, e Deus abre as portas assim de repente. Por quê? Porque isso é resultado de obediência aos pais. Porque quem obedece aos pais, obedece a Deus. Isso. Quem não obedece a Deus, não obedece aos pais. Então, para que tudo te vá bem, aquele filho obediente, tudo que ele faz depois de adulto, aquilo que ele almeja conseguir, ele vai conseguir. E também ele vai ter dias longos, felizes e abençoados. A Bíblia diz que morreu Jó velho e farto de dias, porque ele era um homem obediente a Deus. E nós temos uma palavra, né, na Bíblia sobre isso, né, que é a lei da semeadura, que todos conhecem, né? Aquilo que o homem, não se engane, aquilo que o homem faz, o homem semear, ele também ceifará, né? É a lei da semeadura. Deixa só eu dar um exemplo dele aqui, permita-me. Rápido que o texto. Sim, eu acho que ele ainda está com vida por conta da obediência que ele tem aos pais. Desde quando eu conheci que esse menino era assim, ele não somente obedece, ele realmente honrou os pais e honra até agora. E depois de tantos problemas de saúde, e chega no final onde vai ser a cura, é só um transplante. Depois de 6 meses na lista de transplante, ele adquiriu 2 cânceres no fígado e o médico disse que se aquele câncer ficasse até 6 centímetros de diâmetro, ele não ia fazer o transplante, ia voltar para casa e esperar morrer. Mas, e nesse tempo em que foi feito o exame para detectar o tamanho, eu fiquei assim reivindicando do Senhor. Eu ficava orando, saía assim na rua andando, às vezes eu perdia a noção do tempo, reivindicando do Senhor. Senhor, como eu posso falar da Tua palavra e ensinar que o Senhor, das Tuas promessas, que o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas, se o meu marido morrer novo, porque ele sempre é ruim. Então eu reivindiquei muito isso. E eu sei que quando o resultado dos exames chegaram, o câncer, eram 2, que já tinham feito 2 tomografias que deram positivas. E o outro, a arteriografia, comprovou que ele não tinha mais. Glória a Deus. E uma semana depois ele foi chamado para o transplante. Então, Deus assim me falou profundamente. Eu vi realmente, acrescentou, aumentou a minha fé na palavra de Deus, que realmente ela é fiel e verdadeira. Amém. Deus cumpre aquilo que ele nos promete. Amém. E aí está o pastor José Cajá, com seus 71 anos, olha, na época eu não tinha 40. Maravilhoso, minha irmã, que nós vivemos. Para a glória do Senhor. E para a glória do nosso Deus, né? Nós estamos, então, chegando ao final, né, do nosso programa Cordão de Três Dobras. Hoje nós tivemos uma conversa aqui interessantíssima, né, com o pastor José Carlos e sua esposa, a irmã Eurides, e eu aqui com a minha querida esposa Simone. Nós abordamos 4 princípios aqui para resgatar o bom convívio no lar. Foi a devoção, testemunho, prática do perdão e obediência aos pais. São princípios bíblicos para que nós possamos ter famílias felizes, né? Famílias onde reine a paz, né? A alegria, a harmonia, né? Nós estamos chegando ao final. Nós queremos pedir a você que compartilhe, que comente, né? Que ative o sininho e que se inscreva no canal. Nós estaremos voltando no próximo programa para continuar a tratar desse assunto aqui de resgatando os verdadeiros valores da família. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Deus abençoe rica e abundantemente a todos. Que nós possamos ter aí famílias abençoadas, realmente, que possam seguir os princípios bíblicos para um bom convívio no lar. Amém. Até o próximo programa. Deus abençoe. Amém. Amém.